restrição não gera compulsão. O que faz a compulsão acontecer é o nosso padrão de pensamento, né? Primeiro que é o pensamento errado do não posso. O não posso é aquela frase, tudo que é proibido é mais gostoso. Eu costumo falar assim, como que você não pode? Você pode, você escolhe não querer. Você não tá com a boca costurada, você não tá sem língua. Você pode comer. O que acontece é que você escolhe não comer. Hello! Hello! E aí, a gente estava falando do que mesmo? Uma pergunta que fizeram da restrição gera compulsão. Ah, boa, isso. Então, eu recebo muitas... Até quando eu fui na sua clínica, né? Que o pessoal que me segue há mais tempo aqui já sabe, mas o pessoal que é novo não. Em novembro do ano passado engravidei e aí eu perdi o bebê em fevereiro. E durante esse processo da gravidez, do perder o bebê, e por conta da fome que eu sentia, e também eu tenho a questão da minha anemia crônica, né? Eu sou anêmica crônica. Então, eu tive que tomar as bolsas de ferro todas, eu enchei muito. O meu corpo pedia, até comentei, como arroz, macarrão, eu sentia necessidade de comida. Substância. Comida, é. E aí eu subi na balança 8 quilos e fui na Patrícia. Quando eu voltei, assim que eu perdi o bebê, que eu fiz a curetagem. E assim que eu sentei na mesa com ela, ela falou assim, como é que você quer a dieta? Eu falei, eu quero porrada, eu quero faca na caveira. Coloca o mais apertado que você puder. Eu lembro que você falou, é disso que eu gosto. Eu falei, vambora. E quando eu mostrei minha dieta, minhas seguidoras ficaram loucas. Carol, como? Restrição gera compulsão. Eu falei, gente, primeiro de tudo, para que a restrição não gera compulsão. O que faz a compulsão acontecer é o nosso padrão de pensamento, né? É aquela coisa do primeiro que é o pensamento errado do não posso. O não posso é aquela frase, tudo que é proibido é mais gostoso. Eu costumo falar assim, como que você não pode? Você pode, você escolhe não querer. Você não tá com a boca costurada, você não tá sem língua. Você pode comer. O que acontece é que você escolhe não comer. E um exemplo que eu dou sobre a compulsão ter a questão da restrição é a mesma coisa quando a gente casa. Quando você casa, a sua mentalidade está que você escolheu viver a vida com o homem do seu lado. Mas quando você casa, você está restrita a ter relações sexuais com um homem só. Pelo menos o que a gente vive. A maioria. A maioria, sim. E não é porque você decide casar, que você abre mão de todos os anos para ter que as pessoas saem por aí transando com todo mundo. Ah, eu sou compulsiva, eu não posso viver a restrição do casamento com um homem só, porque senão eu vou sair querendo pegar todos. Não existe isso. A questão é que quando a gente se casa, a gente faz a escolha de estar ao lado de uma pessoa pro resto da vida ou pelo tempo que for acontecer o casamento ali. A gente não se casa pensando, ai, eu tô me casando, mas eu tô deixando para trás 30 homens que eu poderia pegar. A nossa mentalidade é direcionada porque está ganhando no casamento. A gente não lida com a comida nesse ponto de vista da escolha. Eu estou escolhendo comer um frango com alface porque eu quero emagrecimento. Então a gente já olha para a comida como se fosse uma privação, mas não é uma escolha. Tanto que o boom da low carb, ela aconteceu mais ou menos em 2015, né? 2016, quando começou a explodir aquela coisa da low carb, de comer abacate, de comer não sei o quê. Eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo que a low carb foi a melhor dieta da vida. Porque existia o que falavam comer em livre demanda. Então a pessoa comia um pouco daquilo que ela a vida inteira foi privada, que a gente cresceu com a ideia que abacate engorda, né? Abacate, eu lembro que eu amava abacate e eu não podia comer abacate, porque abacate engordava muito, eu não comia nada. Uma colher de abacate não podia. A minha geração é dessa, que demonizava a gordura boa, né? Então castanha não podia. Bacon não podia nenhum. Então, as pessoas que quando teve o boom da low carb, a pessoa que cresceu ouvindo não pode a comida, que viu que poderia comer e teve a ideia de comer em livre demanda, que era até a saciedade, independente se isso vai fazer emagrecer ou não. Mas o padrão de pensamento dessa saciedade evitava nela a compulsão. Porque ela estava livre para escolher. Não existia aquela coisa do não pode. Então não é que a low carb ela faz não ter compulsões. A low carb implantou na gente um padrão de pensamento, uma forma de lidar com a comida diferente. Que era livre demanda, poder comer o que a vida inteira você não pôde. Na verdade, eu acho que a low carb ela quebrou esse padrão, mas ela também serviu
de certa forma, sim, para a gente controlar a compulsão, de uma maneira que quando a gente diminui o carboidrato e a gente tem um controle melhor sobre a produção de insulina, né? Então, quando eu diminuo toda a minha ingestão de carboidrato e eu tenho uma seleção melhor dos carboidratos que eu vou ingerir, que são carboidratos mais baixo índice glicêmico, que são carboidratos ricos em amido resistente, são carboidratos ricos em fibras, que vão fazer a tua carga glicêmica de uma refeição ser pequena, quer dizer, o teu pâncreas ele é menos acionado. Isso também vai controlar a tua fome, isso também vai controlar a tua compulsão, tua saciedade, mas é um grande fato mesmo. As pessoas, elas viveram aterrorizadas com gordura. E hoje os tipos de alimentação que a gente propõe, normalmente, são com uma quantidade de gordura mais liberada mesmo, né? Mas eu ainda prefiro, ao invés de eu definir qual é o tipo de cardápio que o meu cliente precisa ter, se é low carb, se é cetogênica. Teve uma pessoa aqui que falou assim, a cetogênica me deixou mais compulsiva. Claro, por quê? Porque você não pode sair da farra do boi, comendo doce, pão, bebendo cerveja, comendo livremente carboidrato 5, 6 vezes por dia, para uma alimentação que você vai comer menos de 5% do teu cardápio em carboidrato. Isso não é para você sair do deserto do Saara para você ir para um oásis, entendeu? Você precisa de um meio termo, né? Para você poder evoluir isso. Então, isso precisa de orientação. Então, eu prefiro, na minha metodologia, não cortar. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Eu apresento opções de planejamentos alimentares e essas minhas alunas vão escolher o que parece ser mais razoável para a situação de vida delas, para o momento que elas estão, para o quanto elas conhecem já e já implementaram de mudanças alimentares. Então, não sou eu que vou dizer que é cetogênica. Talvez ela vai entender que é melhor cetogênica porque ela já segue a low carb há muito tempo. Ou então, ela vai decidir que é low carb porque, de repente, ela nunca cortou carboidrato nenhum. Ou talvez ela vai maneirar na bebida alcoólica porque ela vai entender que aquilo é um vilão para ela e que talvez ela toma 6 doses no final de semana, que aquilo pode estar atrapalhando. Então, mais uma vez, a gerência, de novo, do planejamento alimentar de cada um, né? Hoje eu recebi uma mensagem, né, de uma aluna perguntando assim, mas Carol, eu nunca mais vou poder beber na minha vida se eu quero ser magra? E é muito igual também perguntado, eu nunca mais vou poder ir no rodízio de pizza? Aí eu perguntei, por quê? Você só vê gordo no rodízio de pizza? Você vê gente magra no rodízio de pizza. A questão está nesse comportamento fatalista do tudo ou nada. Eu costumo sempre trazer um exemplo do tudo ou nada, que é o seguinte. Por que na comida a gente é tudo ou nada e não é assim no restante? Então, se você está na rua, seu pneu do carro fura, o que você faz? Você pega e você troca o pneu. Você não pega com raiva e fura os outros... vou furar agora os outros 3 pneus só porque eu tô com raiva. Você não é fatalista quando o pneu fura. Você faz a sua unha, se você borra uma unha, você chega e você quer consertar a unha. Você molha na sua língua ali, você vai no dedinho ali pra poder resolver. Você não sai, vou então borrar tudo que eu tô com raiva. Na comida, não. Na comida a gente come uma fatia de pizza, que você falou quando tá numa festa... E aí, comer uma fatia de pizza, a gente quer comer tudo aquilo ali porque tá com raiva, porque eu já não consegui. Então, a gente tem esse comportamento fatalista. Na bebida, e eu falo isso porque quando eu, na minha fase do emagrecimento, eu parei total de bebida alcoólica, porque não são amigas, né? Emagrecimento e bebida alcoólica, por tudo que vem também junto com álcool, né? Até porque você gosta de uma cerveja mesmo, né? Exatamente. E aí, quando eu cheguei no corpo, eu falei, eu tô feliz com esse corpo, decidi voltar a beber, né? E aí, eu voltar a beber não era nem só pela questão da bebida, mas é porque eu senti, por ter vivido a minha vida inteira gorda, por ter chegado a 150 quilos, ter me isolado do mundo, eu não saía, eu me escondia, minhas amigas saíam, eu ficava escondida, eu senti que eu precisava viver. Saía 6, sábado, domingo, bebia, mas eu fazia uma alimentação muito controlada. Eu ia pra academia de segunda a sábado, eu comia muito certinho. A minha saída era na bebida. Só que era uma saída onde eu tinha um corpo que eu estava feliz. Então, era só equilibrar a balança. Então, as pessoas acham que nunca mais vão poder fazer nada na vida. Pode fazer, mas precisa entender como é que vai fazer para a balança ficar equilibrada. O exemplo que eu dou é o seguinte, uma balança, ela nunca é paradinha. Ela vai estar sempre descendo, sempre subindo. A gente precisa encontrar esse equilíbrio todo. A gente não acorda todo dia necessariamente sendo a pessoa mais grata do mundo. Tem dias que a gente está de mau humor, tem dias que a gente está de bom humor, tem dias que a gente se acha linda, tem dias que a gente se acha feia. A gente passa por momentos, né? A vida é assim, não tem linearidade nos nossos comportamentos diários. Claro que quanto mais equilibrado você é, mas você consegue manter um padrão o mais próximo do linear. Mas na alimentação não seria diferente também, né?
É verdade. E existe também algo muito sabotador também, que é a questão da comparação, né? As pessoas, eu vejo muito isso das minhas alunas, do quanto as pessoas ficam se comparando às outras. E a comparação, ela tem uma curiosidade que ninguém se compara a quem tá pior. A gente só se compara a quem tá melhor. A gente também não tem noção como que são os bastidores das pessoas. Então, eu sempre conto uma historinha que é o seguinte. A gente tende a diminuir os nossos méritos porque a gente se compara com o outro. Então, tem uma historinha que eu conto que é o seguinte. Imagina que a Joana tem 3 filhos, ela sonha em levar os filhos pra Disney. E aí, ela sentou com o marido e falou assim, amor, eu quero levar nossos filhos pra Disney. E aí, eles se juntam, olha, então tá, a gente vai conseguir levar, nós somos 5, 3 crianças, eu e você. Vamos fazer um planejamento financeiro. A gente vai, durante 4 anos, juntar R$800, porque a gente vai ter que pagar passagem de 5, estadia de 5, parque para 5 e alimentação para 5. E não vamos conseguir em todos os parques. Tem mais de 15 parques na Disney. A gente vai pegar os 5 mais conhecidos. Beleza, eles passam de 5 anos juntando todo mês R$800, juntando. Quando chegou no dia da viagem, Joana estava feliz da vida. Pessoal, todo mundo em casa correndo, gritando, feliz, fazendo mala. Ela falou, cara, amor, a gente conseguiu. Foram 5 anos se privando de tudo. 5 anos juntando dinheiro. Cara, amor, tô muito feliz. Aí eles correm pro aeroporto. Estão lá no saguão do aeroporto, indo embarcar, encontra uma amiga dela. E ela encontra a amiga que fala assim, oi, tudo bem? Ela, ué, tá indo viajar, tá indo pra... Qual o seu voo? Ah, é o mesmo voo que o meu. Aí a amiga fala assim, você vai passar quanto tempo aqui? Ela fala, a Joana, que juntou dinheiro por 5 anos. Vou ficar 7 dias. E você? A amiga dela fala, eu vou ficar 30 dias. Aí a Joana fala assim, ah, tá. Aí a amiga fala, quais parques você vai? Aí a Joana fala, eu vou em 5. Aí fala os nomes dos parques. E você? Ela, eu vou em 12. A gente comprou ingresso para 12 parques. Aí a Joana fala, 12 parques? Ela fala assim, a gente vai para 12 parques. E aí começa a conversar e a amiga vai embora. A Joana fala assim, cara, amor, que de vida. Eu passei 5 anos juntando dinheiro. 5 anos ralando, trabalhando, sem poder comprar um alfinete fora do nosso orçamento. Agora a gente tem para ficar 7 dias em 5 parques. A fulana trabalha comigo, ganha que nem eu. Conseguiu ir em 12 parques e ficar 30 dias. Que merda de vida. Só que ela não sabe que a amiguinha teve o pai pagando para ela poder ir. A gente tende a se comparar e não tem noção dos nossos bastidores. A gente quer comparar a grama verde do vizinho, só que não tem noção como que é o nosso bastidor. Então, tem algo que eu falo muito no meu curso, é o seguinte, seja foda na sua realidade. Se a sua realidade é poder ir pra academia 2 vezes por semana, vá 2 vezes por semana. Lógico. Aí a gente olha a Maria, que vai 5 vezes, e fala assim, cara, que merda, não posso 5 vezes, eu não vou então nenhuma. Vou ficar em casa vendo televisão, comendo pipoca. A gente tende a fazer isso. A gente se coloca cada vez mais numa situação de sofrimento, de angústia, de autossabotagem. Sabe aonde que eu vejo isso também muito? Agora que a gente fez a turma de mentoria e todo mundo foi perdendo, sei lá, dos seus 5 aos seus 15 quilos. Então tinha gente que de repente estava numa aula comigo de mentoria, já tinha perdido 10. E tinha gente que tinha perdido 2 ainda, né? Ou 3. Eu falava, gente, são situações incomparáveis. Primeiro, uma pessoa que precisa perder mais, ela vai ter evoluído mais rápido nesse processo. Uhum. Tem gente que se inscreve no curso, quer perder 5, já perdeu 2, é quase metade. Para uma que precisa perder 30, ela perdeu 10, é só 1/3. Então tem isso. Tem o fato de cada um ter começado, né, esse processo num momento adequado para si. Uma, de repente, comprou na Hotmart no mesmo dia começou a assistir a aula. A outra não, esperou uma semana para poder começar a fazer a aula. Primeiro viu, para depois implementar. Cada um tem seu ritmo, cada um vai seguir um processo diferente. A gente não tem que se invalidar se comparando com os outros. A melhor comparação é a gente com a gente mesmo. É a mesma situação que você faz quando você vai se pesar. Por exemplo, você está sempre comparando você com você mesmo. Então, o que você tem que estar buscando? Você tem que estar buscando evoluir a cada momento. Se você está num processo de emagrecimento, cada vez que você vai subir na balança, você tem que estar com a balança com peso menor, não com peso maior. Então, você está se comparando com você. Agora, se comparar com o outro, você não sabe se de repente está tomando um remédio, se está malhando 5 vezes mais do que você, se de repente ela está se privando e você de repente ainda não está se privando tanto, se de repente ela tem mais facilidade para emagrecer, se de repente o emocional dela é mais bem trabalhado que o seu, não está sabotando ela. São tantas variáveis. E é sempre isso que eu falei, a gente se compara com quem está acima. Ninguém olha no grupo e fala assim, nossa, eu perdi 5, a Joana perdeu 2, que legal, perdi mais que ela. Não. Eu
Eu perdi 5, a Maria perdeu 10. Tem também uma aula no meu curso que eu falo sobre criar metas de emagrecimento, que também é um comportamento muito sabotador. As pessoas criam a meta de emagrecimento em cima da expectativa dela, não da realidade. Então, eu sempre tendo a criar uma meta na minha cabeça que eu quero emagrecer, mas de acordo com a expectativa que eu tenho do meu emagrecimento. Eu esqueço que eu sou uma mulher, que eu tenho hormônios, que o meu corpo pode não responder tão rápido quanto a minha expectativa e meu desejo está dentro de mim. Então faz com que eu construa aquela expectativa e aí quando eu vou subir na balança, eu fico pau da vida e jogo tudo pro alto, porque eu não cheguei naquilo ali. E eu falo isso no curso, tem uma aula sobre isso, como criar meta de emagrecimento de forma inteligente, porque eu vivi essa experiência. Eu, em 2009, eu tava com 107 quilos. Eu, em agosto, tava 147 e eu cheguei em dezembro com 107. E eu botei na cabeça que eu queria virar o ano na casa dos 2 dígitos. Queria, botei na minha cabeça isso. Então, o que eu fazia? Eu fiz uma dieta perfeita que foi me orientada. Eu ia pra academia 2 vezes por dia. Eu fiz tudo perfeito, Patrícia. No dia 20 e poucos, eu fui comprar roupa do Réveillon, comprei uma roupa branca, me achei linda, maravilhosa, a roupa entrou. No dia 31, porque eu tinha meta de virar o ano, com 99, fui me pesar, deu 100,6 kg. O que eu fiz, que é o que todo mundo faz? Naquele momento, eu não tive a percepção de olhar e falar, pô, eu perdi 6,4 kg. Porra, eu sou foda. Não, eu joguei fora a minha vitória de 6,400 para poder botar toda a minha atenção em cima dos 600 que ficaram faltando. E você não perdeu, Eu não perdi. E aí, eu lembro que eu fiquei revoltada. E aí, a nossa cabeça é tão louca que naquele momento, o vestido branco, eu tava vestindo linda, horas antes, passou a estar horroroso. O nosso emocional, ele tem essa capacidade de botar a gente no chão em segundos, se você não para contestar e racionalizar, como eu falo, né? Então, nessa hora, eu falei, cara, eu tô cobrando de mim um emagrecimento que o meu corpo não pode dar. O que tá no meu controle é fazer o certo. Agora, como o meu corpo vai reagir ao certo, não depende mais de mim. Eu lembro até hoje, eu liguei pro meu irmão chorando. Cássio, não consegui. E aí ele falou, mas você não comentou que tá pra ficar menstruada? E eu falo muito isso. Eu tava pra ficar menstruada, tava inchada. Passaram-se 3 dias, a balança caiu dos 3 dígitos. E aí eu comecei a criar em mim uma tristeza, uma raiva, um sentimento de culpa, de incapacidade, porque eu criei uma meta em cima da minha expectativa, não da realidade. Claro. Eu falo muito isso também. E até por isso que eu não recomendo que as pessoas, ao longo do processo comigo, elas fiquem se pesando o tempo todo. Sim, Porque muitas vezes você cria uma meta para você que talvez não seja real mesmo. Eu quero perder 3 quilos por semana. Então, isso quer dizer 12 quilos no mês. Mas pode ser que você não tenha essa capacidade de perder 12 quilos no mês. É uma meta ousada. E aí, no que você se programa para isso, qualquer coisa abaixo disso para você, acabou. Já não deu mais, você já quer largar de mão. Tá vendo? Eu sabia, eu nunca consigo os meus objetivos, eu nunca vou chegar onde eu quero. Eu falei que eu ia perder 12 quilos, eu perdi 9. Tá vendo como é que eu sou? Meu metabolismo é lento, nada funciona pra mim. Eu vou ficar gorda pro resto da minha vida. Aí você começa a se punir. Sim. E se pune com o quê? Com a mesma coisa que você se oferece para te dar prazer. O mesmo objeto de punição é o mesmo objeto de prazer. Eu costumo falar que é como se fosse um drogado, né? A pessoa ficou lá 1 semana sem cheirar a cocaína dela e aí falou, uma semana eu vou comemorar, vou dar uma cheiradinha aqui. É basicamente isso. Então, as pessoas, elas usam o mesmo tipo de estratégia alimentar, mas hora para prazer, para lazer, para merecimento, para se presentear e hora para se destruir, para se punir e para começar o ciclo todo de novo. Essa que é a grande questão, né? E aí as pessoas não ficam olhando de fora para dentro para procurar entender quais são os gatilhos para esse ciclo ele continuar se perpetuando, né? Existem gatilhos que são nutricionais, existem gatilhos que são comportamentais. O gatilho comportamental errado, ele vai nutrir o nutricional e o nutricional também vai ficar te mostrando o tempo todo, porque toda vez que você se falhar do ponto de vista da dieta, do ponto de vista nutricional, comer coisas erradas, você vai se provando para você que realmente você tinha razão, que você não tem valor, que você não consegue levar nada a sério, que você não é uma pessoa de palavra, que você não consegue cumprir as suas metas, que você é fraca. E muitas vezes você já ouviu isso a tua infância inteira. Olha, fulaninha de tal, você não é tão boa quanto o teu irmão, você não faz nada direito, você não vai conquistar nada na sua vida dessa forma. E você cresceu ouvindo aquilo, né? E introjetou aquilo. E quando você tá precisando realmente fazer alguma coisa
que mostra o teu valor, que mostra o teu empenho, que mostra o quanto você é boa, naquilo você não consegue. Exatamente. Fica ecoando a voz daquela que vem lá da infância, que foi trancada no baú, mas que ela ainda continua reverberando dentro de você. E essa voz é sempre das pessoas que te criaram, né? Então, é como se fosse uma maldição, porque vai te orientando. Isso também acontece muito fortalecendo a nossa crença vivida, né? A gente começa a viver experiências onde eu comprovo para mim que eu não consigo. E eu acabo cada vez mais fortalecendo a ideia de que eu sou uma fracassada, eu não consigo. Isso constrói a nossa crença de capacidade, né? E pergunta muito para mim assim, cara, como é que eu mudo minha crença de capacidade? A questão é o seguinte, eu costumo falar que só se é sendo. Como é que eu me torno uma pessoa magra? Sendo. As pessoas, elas querem ter o corpo magro para depois ser uma pessoa magra, né? Existe uma pirâmide da construção do indivíduo. Na pirâmide de construção do indivíduo, a base é o ser, que é a nossa crença de capacidade. E o topo da pirâmide é o ter, que é a crença de merecimento. Então, eu costumo falar que a questão do efeito sanfona é quando as pessoas invertem a pirâmide. Então, o bico da pirâmide, ele não tem equilíbrio, ele fica toda caindo, porque as pessoas querem ter o corpo magro, mas não querem ser uma pessoa magra. Então, a pessoa quer ter o corpo magro, mas não quer ser a pessoa que chega no rodízio e não escolhe uma pizza, escolhe uma salada. A pessoa quer ter o corpo magro, mas não quer ser a pessoa que acorda e vai para uma academia. Ela quer ter o corpo magro, mas ela não quer ser a pessoa que, por exemplo, vai para o hortifruti fazer as compras e vai cozinhar, porque não gosta de cozinhar. A gente vive essa questão do querer ter, mas não querer ser. Eu quero ter o corpo magro, mas eu não quero ser a pessoa magra. Isso não existe. A gente já falou disso em outros momentos e é sempre assim um choque para as pessoas que ouvem, porque é tão claro isso, né, no comportamento dessas pessoas que estão assistindo a gente. E aí, eu sempre falo também que pauto a minha vida, que é o seguinte: se tem alguma coisa que eu quero muito e que eu não tenho, é porque eu não sei como. Então, vou dar um exemplo. Todo mundo que tá aqui, se eu perguntar pra vocês gostariam de ganhar por mês 40 mil reais? Todo mundo vai dizer, gostaria de ganhar 40 mil reais. Não conheço ninguém que vai dizer, não queria ganhar 40 mil reais, não. Todo mundo vai querer ganhar. E por que não é todo mundo que ganha 40 mil reais? Se eu conheço várias pessoas que ganham por mês 40 mil reais. Se você quer muito alguma coisa e você não tem aquilo, porque você não sabe como ter aquilo ali. E emagrecimento é igual. Se você que tá aqui na live com a gente quer muito emagrecer, se você há muito tempo emagrece, engorda, e você não consegue ser magra para sempre, não é porque você não tem a capacidade, você não sabe como. Claro. Você não sabe o como, porque a gente cresce com a ideia de que você não tem força de vontade. E no emagrecimento, cara, isso é totalmente mentira. Eu costumo trazer uma historinha que é o seguinte: o quanto que você cai e levanta, as pessoas olham e falam, você não tem força de vontade, porque você está sempre desistindo e volta, desistindo e volta, desistindo e volta. Se você está vendo uma corrida de 10 quilômetros, você vê um corredor que começa a corrida, no primeiro quilômetro ele cai, ele levanta, ele continua andando, ele cai, ele vai até o final caindo, mas ele vai se arrastando. Você não vai dizer, nossa, lá, não tem força de vontade não, porque ele cai. Não, tu vai olhar e falar, nossa, esse cara tem muita força de vontade, porque ele cai, ele se estabaca, mas ele continua, ele volta para o objetivo dele. Só que você não está sabendo como chegar na reta final. Então, esse papo de que você não tem força de vontade, você tem muita, vocês estão aqui. Esse papo de que você não tem vergonha na cara, você tem sim muito, só que você não sabe como. Mas eu costumo dizer até, Carol, que às vezes assim, o mais importante não é o como, é o quem. Porque quem vai te orientar como é a melhor maneira de você chegar no teu resultado, muitas vezes a pessoa quando ouve assim o como, ela não sabe, ela não tem luz no fim do túnel. Mas ela precisa buscar uma pessoa que saiba o como. Mas é por isso que o quem vai te ensinar como fazer é mais importante do que o como. Porque o como a gente vai ensinar como fazer. Sim, Mas você precisou buscar o quem primeiro, do que o como, sim, né? Então, às vezes, a pessoa ela fica quebrando a cabeça sozinha, e aí eu vejo muito isso em aluna, em seguidora, em cliente que vai marcar consulta comigo. Por quê? Porque ela já quebrou a cabeça dela 100 vezes. Ela já tentou parar de comer o dia inteiro, ela já tentou fazer jejum de 24 horas, já tentou malhar 3 vezes. Os comos todos, ela já foi tentando sozinha. Até que ela vai buscar o quem pode orientar de qual é o como certo para aquele tipo de pessoa, né? A mesma coisa vale para você. Quer dizer, essa pessoa já tentou se policiar e não cair em tentação. Ela, de repente, já tentou ir na terapia, falar sobre a compulsão alimentar que ela tem. Ela já tentou falar sobre isso com uma amiga, com uma mãe, com uma pessoa próxima dela, que, de repente, até já se viu na mesma situação e ela não consegue sair daquela situação, porque ela ainda não teve acesso a quem possa ensinar
como sair dessa situação. Eu diria que nós somos os Kens, cada uma na sua área, adequados para mostrar os caminhos mais bacanas, os caminhos mais, talvez, individualizados para que as pessoas possam sair dessa situação, né? É libertador quando a gente começa a enxergar que a culpa não é nossa, né? A gente cresce com mães que estão sempre querendo colocar a gente para baixo, mães que querem controlar tudo, inclusive a roupa que você veste, inclusive a cor do seu cabelo. A minha mãe, ela escolhia a cor do meu cabelo. Eu lembro que eu queria ser loura, porque a família inteira era loura. E eu tinha 12 anos, ela falou, você não vai pintar cabelo com 12 anos. Eu entendo hoje, eu era muito nova para tacar uma tinta no cabelo. Mas aí o que eu fiz? Eu fui saindo do colégio, um dia ela não foi me buscar, eu morava na mesma quadra do colégio, eu parei na farmácia e comprei uma tinta de cabelo. Eu mesmo pintei, ficou horroroso. Só pintei em cima, né? Então quando eu soltei o cabelo, ficou tudo preto, porque eu faço luzes e aqui tudo louro. Ela falou, olha, você vai pra escola assim uma semana porque você tem que aprender que você fez errado. Beleza. Aí depois ela me levou no cabeleireiro dela, que é até no Leblon, perto de você. E aí ele puxou umas mechinhas, sei que beleza. Isso eu tinha 12 anos. Eu fiz 20 anos, eu frequentava o mesmo cabeleireiro. Eu já pagava as minhas luzes, mas ela ia comigo porque ela dizia que ele não podia me deixar mais loura do que eu tava, porque ia ficar feio. Era um controle louco, assim, louco. E aí, pra galera poder entender, quando você tem esse tipo de controle na sua vida, essas mães costumam cobrar das filhas um corpo magro, porque a mãe narcisista, ela quer que a filha seja o que ela desejava ser. Além disso, ela precisa ter filhas que mostrem para a sociedade que minha filha é linda. Então, ela controla o que a gente come, controla o nosso peso. E existe, por mais que a gente jure de pé junto que a gente não quer ser gorda, o nosso inconsciente, com essa necessidade de ter controle sobre alguma coisa, faz com que eu inconscientemente crie como se fosse uma batalha com a minha mãe. Tipo assim, a comida ela não... na minha comida ela não manda, né? Então, eu tô enfrentando ela de uma forma inconsciente. Ela tá vendo que eu tô comendo, porque eu tô cada vez mais gorda. Então, é um recado, é uma forma de passar para ela um recado do tipo, olha só, nisso aqui sou eu que mando. Então, existe muito isso. Esse padrão de comportamento que é um sabotador, né? A gente acabou falando de outros sabotador aqui por conta disso, de mães narcisistas, que são mães que acabam controlando a gente ou financeiramente, e o discurso delas é sempre que eu faço isso porque é o melhor para você. E aí usa ou dinheiro, ou usa a questão do... Tem gente que vai entender o que eu tô falando, tem gente que acha isso absurdo, mas isso acontece muito, é muito real. Usa o amaldiçoar, do tipo... Se você não fizer isso, sua vida vai ser... Praga de mãe. Não pode famoso fazer isso praga de mãe. E a gente tende a cada vez mais buscar conforto na comida, cada vez mais preencher faltas. E a gente cresce com uma culpa, né? Porque a sociedade, ela cria a imagem da mãe como se fosse uma santa. Só que mães são mulheres que engravidam e continuam sendo mulheres, às vezes, problemáticas, mulheres que não sabem elaborar os seus traumas, as suas questões. E aí, a gente olha para aquela mãe, que é um ser humano, que também erra, a gente quer que ela seja uma santa e perfeita. A gente passa a colocar na gente a culpa por ser uma pessoa assim, por ter uma mãe assim. A gente vive um tabu muito grande com essa relação com a mãe, e que muitas pessoas buscam a comida para preencher vazios, para poder mostrar para a mãe, me deixa controlar alguma coisa na minha vida, porque são mães que querem engolir a gente. E que se só tirassem um pouquinho o pé do acelerador, né? Muitas vezes a coisa já se acalmaria, já se resolveria. Não teria esse desmembramento tão nocivo, né? E a gente fala muito isso no curso fechado também, né? Eu conduzo as minhas alunas a enxergarem o quanto que elas, sem perceber, estão sendo mães controladoras. O quanto que o que eu faço para o meu filho, na verdade, eu faço por mim, pelo meu ego, e não pelo meu filho. Então, teve até uma aluna uma vez que, na turma 16, que a gente entrou nesse tema, e ela falou, cara, você fez eu enxergar algo com a minha filha que eu não conseguia perceber. Então, ela contou que ela teve uma infância muito privada de compras, né, de bens materiais. A filha dela tinha hoje, acho que 6 anos.
E ela comprava muitas coisas para a filha, porque ela queria preencher aquela falta que ela teve e não era o que a filha precisava. Eu falei o quanto que a gente tem que conseguir, na nossa vida adulta, lidar e enxergar de formas diferentes e elaborar os traumas da nossa vida para não passar para os nossos filhos os nossos traumas. Sem dúvida. Ela falou assim, a minha filha, ela gosta de usar a blusa para dentro da calça. E aí ela fica puxando a calça e fica marcando a perereca dela. E aí essa mãe, ela foi abusada quando ela era criança. Então ela mandava a filha botar a camisa para fora da calça e a filha dela chorava, reclamava porque a filha dela se achava linda com a camisa para dentro. E ela brigava que não podia ficar com a camisa para dentro. Você vê, gente. E aí, foi o que eu falei, a gente precisa começar a entender os nossos traumas para não repassar para os nossos filhos. Se a gente não teve mães que tiveram a capacidade de elaborar os traumas delas e passou para a gente tem que acabar com esse círculo que está traumatizando cada vez mais pessoas. Então, a gente vive uma geração hoje que não dá valor para o autoconhecimento, para poder se conhecer, entender por que faz isso. E isso é muito importante, porque a gente precisa entender o que a gente viveu para não passar para os nossos filhos, porque muitas das coisas que a gente vive hoje foram os nossos pais que passaram para a gente, porque eles não tinham esse conhecimento. A gente tem hoje em dia. A gente tem que se libertar disso. Todo emagrecimento estratégico tem que ter técnicas de controle emocional, tem que ter técnicas de conhecimento sobre onde você pode falhar no teu emocional, sobre quais são os teus sabotadores. Emagrecimento está muito além do que só buscar a cápsula mágica, dieta low carb, jejum intermitente, ou então você copiar a dieta de uma vizinha ou de uma pessoa. Você tem que trabalhar todo o teu emocional com técnicas que também façam sentido para isso. E aí, mais uma vez, a gente tem que buscar sempre quem vai orientar a gente como é o melhor caminho de chegar lá. Obrigada pelo convite, tá? Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Carol, mais uma vez. Um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau.